Esse livro é de Richard Schaap, é de 1967, é um jornalista americano. Esse livro cobre os Jogos Olímpicos antigos e é basicamente um ensaio fotográfico. As histórias são muito bem escritas. Aqui, ó, falando da Grécia Antiga, o índice. E aqui, ó, espírito dos Jogos Olímpicos, a vitória. Essas são fotos, ó, os deuses dos jogos. Então, os grandes atletas: Jim Thorpe, Paavo Nurmi, Jesse Owens, Emil Zatopek. Esse aqui é o Robert Matthias, do decathlon. Francina Blankers-Koen. Aqui é o Rafer Johnson, Milton Campbell, os campeões do decathlon. Aqui os jogos antigos, os jogos da antiguidade. O livro explica uma parte dos jogos da antiguidade. Depois algumas fotos coloridas. E aqui abordando os primeiros jogos, o pastor chamado Spiridon. Aqui fala os jogos de 1896, Coubertin, Spiridon Lewis. Aqui 1896, o Robert Garrett no peso, Thomas Kurtz. O estádio Panathinaiko, a premiação dele. Aqui já alterna os homens de força, aí fala dos esportes de força, levantamento de peso, as provas de arremesso, a luta. É um livro que ele vai abordando os assuntos não de uma forma linear, ele alterna muito com características dos atletas com a história dos jogos. Por exemplo, falou dos atletas de força, o Jack Torrance, tudo. Depois começa a falar dos jogos de 1900 em Paris, do grande Ray Harry, que foi campeão das provas de salto sem corrida. Estamos nos jogos de 1900. Alterna com foto colorida e estamos ainda em 1900. Depois vem 1904, onde a grande história é a da corrida da maratona, também do Archibald Randall, do corredor, a competição realizada para índios. E aí já muda, pula dos jogos, já vai para o mais alto, mais forte, mais rápido. E aí começa a abordar velocistas, Robert Morrow, Chris Brasher, as corridas com barreira, os saltos, olha, as marchas. Depois começa vai para os jogos de 1906 em Atenas, que passaram a ser reconhecidos como jogos oficiais também. Vai os jogos de 1906. Aí vai para 1908, Londres, onde o Dorando Pietri foi desclassificado na maratona após ser ajudado por policiais. Olha uma foto do William Nieder no peso. Aqui, ó, ainda os jogos de 1908. Depois vem as provas individuais: hipismo, esgrima, tiro ao alvo, ciclismo, tênis, ginástica. Depois fala do Jim Thorpe e dos jogos de 1912. Jim Thorpe e os jogos de 1912. Jim Thorpe foi o grande destaque do decathlon aqui. O Hannes Kollermainen, grande corredor de fundo. As provas de arremesso, tudo em 1912. Depois de 16 não houve. Aí em 1920 passa a falar dos jogos de 1920 e do grande Paavo Nurmi. Aí os jogos de 1920, mais uma foto colorida, Beth Kurzbeck, e ainda falando dos jogos de 1920. Depois abordam os esportes por equipe, algumas disputas de ciclismo, os esportes coletivos. Tudo bem. Aí vem falando do grande John Weissmuller, que depois tornou-se ator. Paris e Chamonix, os jogos de 1924. Ainda fala do Billy Ritola, fala do Paavo Nurmi, jogos de 24. Aí fala um pouco dos jogos de inverno, novo futebol. Agora os jogos de 1928, que já vem com o Bujerra é o ápice da maratona. Coisas, dos jogos de inverno, e os jogos de 28, Rainha Canopaca,
Gelo e neve, ó, fala dos esportes de inverno. Perceba que é um livro assim, não muito linear. Os esportes vão se alternando. Aqui, ó, os jogos de 32. Os jogos de 32 em Los Angeles. 32, Los Angeles. 36, Jesse Owens, o grande Jesse Owens, nos jogos da Alemanha nazista, os jogos de Hitler e Adolf Hitler. Aí, abordando as competições femininas, aí Vilma Rudolph, Vera Krepkina, do salto em distância, Larissa Latinina. Aí os jogos de 1948, jogos de 48, fala muito do Robert Mathias, campeão do decathlon. Os jogos de 48, depois da Segunda Guerra Mundial. Aí os jogos de inverno também. Aqui os jogos de 52, o ingresso na União Soviética, aqui a foto do Stalin e dos generais, de comandantes soviéticos. Os jogos de 52, que foi a primeira participação da União Soviética, e teve também o grande Nilza Topé. Aí os jogos de 52. E ó, calor estabelecido, ó, natação, vela, os esportes de água, canoagem. Depois já vai para 1956, os jogos de inverno. É interessante a forma como esse livro trabalha, né? Grande Ademar Ferreira da Silva. Aqui, ó, 1956, 1960, os Jogos de Roma, 1960, Ralph Rose, 1960, Dawn Fraser, 64, Jogos de Tóquio, lá no Japão, Billy Mills, também, muito bem. Abebe Bikila, grande campeão da maratona. Olha, um grande livro que conta bastante a história dos jogos, os mais pitorescos. Aqui uma seção de estatísticas, muitas estatísticas, o índice remissivo, e aqui o autor do livro, Richard Schaap.